Entre Medos e Desejos, o romance que vai tocar seu coração. Não perca a chance de acompanhar mais dessa história emocionante. Inscreva-se para receber novos capítulos e viver essa jornada de amor, mistério e desejo. A vida, às vezes, nos prega peças. Aquelas surpresas que nos fazem olhar para trás e pensar se, de fato, tudo o que aconteceu não foi apenas uma grande coincidência. Mas, se fosse para escolher um único momento que mudou minha vida, teria sido aquele em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez. Eu estava ali, em um café comum, em um dia qualquer. E então, ele entrou. Pablo. Eu nunca soube o que era a sensação de se perder em um olhar até vê-lo. Ele entrou no café com a suavidade de alguém que estava desconectado do mundo, mas ao mesmo tempo, havia algo em sua postura, algo na maneira com que olhava tudo ao seu redor, que dizia o contrário. Ele estava atento, mas de uma maneira introspectiva, como se tentasse entender o que estava acontecendo dentro de si. Seus cabelos castanho claros caíam despretensiosamente sobre a testa, e seus olhos, azuis como o céu em um dia de verão. Ele não era apenas bonito. Ele era encantador de uma maneira sutil, como se carregasse o peso de uma história que ainda não havia sido contada. Eu estava sentado sozinho em uma das mesas do canto, observando-o discretamente. Não foi por maldade. Algo dentro de mim queria saber quem ele era. Mas Pablo não me olhou. Não naquele momento. A única coisa que ele fez foi se sentar no balcão, pedir seu café com um sorriso tímido para o barista e se dirigir à mesa mais próxima de mim. O que me deixou surpreso foi o fato de ele não olhar para os outros, de se perder em seu próprio mundo, como se não houvesse nada ao seu redor. Isso, de alguma forma, me fez sentir mais à vontade. Como se ele fosse alguém que também carregava uma inquietação interna, alguém que, assim como eu, não gostava de se expor demais. Mas a verdade é que, no fundo, eu queria que ele me notasse. Eu queria que ele olhasse para mim, como se uma conexão silenciosa fosse o suficiente para mudar algo dentro de nós. O tempo passou, e por mais que eu tentasse, não consegui tirar os olhos dele. Até que, para minha surpresa, ele olhou de volta. Foi rápido. Só um olhar, como se ele tivesse lido meus pensamentos. Eu congelei, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Eu sabia que ele havia notado algo. E isso fez com que meu coração disparasse. Algo naquela troca de olhares fez com que eu sentisse que aquele momento era importante. Que, de alguma forma, nossas vidas estavam prestes a se cruzar. Nosso segundo encontro aconteceu de forma tão inesperada quanto o primeiro. Eu estava na exposição de arte da cidade, cercado de pessoas que olhavam para as obras sem realmente entender o que viam. Eu não estava ali por puro interesse artístico. Era uma distração. Algo para tirar minha mente dos problemas que vinham me consumindo. Até que ele apareceu. Pablo estava ali, sozinho, com sua câmera pendurada no pescoço, como se estivesse capturando cada detalhe da exposição. Ele parecia tão em paz, tão concentrado no que fazia, que eu não pude evitar me aproximar. Eu hesitei. Como eu, que estava tão acostumado a me esconder por trás de palavras vazias, poderia me aproximar dele? Mas a curiosidade foi mais forte. Você fotógrafa? Eu perguntei, sem saber se estava sendo audacioso ou apenas tentando preencher o vazio do silêncio entre nós. Ele me olhou, e o sorriso tímido voltou. Sim, sou fotógrafo. E você? A pergunta foi simples, mas a forma como ele a fez me fez perceber que havia algo mais ali. Algo que não estava visível à primeira vista, mas que eu sabia que existia. Sou designer gráfico, respondi, tentando manter o controle. Trabalho com projetos, mas é só um meio. Nada demais. A verdade era que eu sentia que tudo o que eu fazia estava tão distante do que eu realmente queria. Havia algo em Pablo que me fazia querer ser mais autêntico, mais verdadeiro. Ele não precisava se esforçar para ser interessante. Ele simplesmente era. E o que você procura em uma foto? Eu perguntei, tentando me abrir de uma forma que nunca imaginei ser possível. Eu procuro histórias. Algo que eu possa contar sem precisar de palavras, ele respondeu, e seus olhos brilharam de uma forma que eu não consegui descrever.
A vida é cheia de momentos que são esquecidos, não é? Eu tento capturar o que as palavras não conseguem. Eu não sabia como responder, mas suas palavras me tocaram profundamente. Ele via o mundo de uma maneira diferente. E, de certa forma, eu queria ser parte desse mundo dele. Mas algo me impedia. Algo dentro de mim tinha medo. Medo de me expor. Medo de mostrar o que eu realmente era. Quando nossos olhos se encontraram novamente, dessa vez de uma forma mais intensa, eu sabia que não podia mais fugir. Algo havia começado ali, algo que eu não entendia completamente, mas que me fazia querer dar o próximo passo. Nos encontramos algumas vezes depois disso. Cada encontro era uma mistura de desejo, curiosidade e medo. Eu queria me entregar. Eu queria acreditar que poderia ser feliz com ele. Mas minhas inseguranças sempre estavam lá, me segurando. Foi em uma noite de chuva, quando ele me convidou para um passeio, que eu finalmente percebi o que estava acontecendo entre nós. Eu sabia que era algo profundo, algo que não poderia ser ignorado. Pablo, com sua calma e sua sensibilidade, me mostrou uma perspectiva da vida que eu nunca havia considerado. Eu sei que você tem medo, ele disse, enquanto caminhávamos sob a chuva fina, as ruas vazias refletindo as luzes da cidade. Mas a vida não vai esperar você estar pronto. Eu parei, olhando para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Pela primeira vez, senti que ele me entendia. Que ele sabia o que eu estava passando. E foi ali, naquele momento, que decidi me entregar. Não apenas a ele, mas a mim mesmo. Eu me abri para ele. Eu compartilhei minhas inseguranças, meus medos, e ele me ouviu, sem julgamentos. Ele me mostrou que o amor não precisava ser perfeito. Que, por mais que tivéssemos nossas diferenças, o que realmente importava era o que sentimos. E eu sentia algo por ele. Algo que ia além do medo. Algo que era verdadeiro. Nosso relacionamento não foi fácil. Havia obstáculos, desafios e inseguranças, mas, ao longo do tempo, aprendi a confiar nele. Ele me ensinou a ser mais leve, a me permitir ser vulnerável. E, ao mesmo tempo, eu ensinei a ele a importância de se permitir viver sem medo do futuro. Hoje, sei que tudo o que aconteceu entre nós não foi apenas coincidência. Foi destino. Nosso amor foi construído com paciência, confiança e, acima de tudo, vulnerabilidade. E, quando estamos juntos, sinto que nada mais importa. O mundo pode mudar ao nosso redor, mas enquanto tivermos um ao outro, tudo o que precisamos é de nossos corações conectados. A vida, com seus altos e baixos, nos leva a lugares inesperados, não é? Mas foi nesse lugar inesperado que eu encontrei Pablo. Ele me desafiou de uma forma que ninguém jamais havia feito, e com isso, me mostrou que a verdadeira força está em ser vulnerável. Quando nossas almas se conectaram, senti que o destino tinha finalmente me encontrado. Mas, claro, o caminho não foi fácil. Havia momentos em que eu pensava que não seria capaz de continuar, que a distância entre o que eu queria e o que eu tinha seria grande demais. E havia o medo. O medo de falhar. O medo de nos entregarmos e não conseguirmos lidar com o que fosse surgir. Nos últimos dias, as coisas tinham sido diferentes. Algo dentro de mim havia mudado. Eu me permitia sentir mais. Me permitia ser mais vulnerável com ele. Mas, por dentro, eu ainda carregava as sombras das minhas inseguranças, o medo de que, um dia, ele olhasse para mim e visse apenas um reflexo distorcido do que eu realmente era. Naquela noite, enquanto caminhávamos pelo parque, as folhas secas sob nossos pés faziam um som suave que acompanhava o silêncio confortável entre nós. O vento estava ameno, e as estrelas, tímidas, começavam a aparecer no céu. Era um cenário perfeito para se deixar levar pelo momento. Mas, em mim, as palavras estavam se acumulando, e eu sabia que não poderia mais guardar isso. Pablo, minha voz soou quase como um sussurro. Ele parou e olhou para mim, seus olhos azuis refletindo a luz suave das estrelas. Sim, Walter. Ele parecia saber que algo estava diferente em mim, algo estava prestes a ser dito. Eu tenho medo, comecei, o peso de cada palavra preenchendo o espaço entre nós. Tenho medo de não ser bom o suficiente.
Tenho medo de que você olhe para mim e me veja fraco, incompleto. Ele me encarou por um momento, como se estivesse me analisando, buscando entender o que eu estava dizendo. Então, sem hesitar, ele deu um passo à frente e segurou minha mão com firmeza, como se estivesse me ancorando. Eu nunca te vi assim, Walter, disse ele, sua voz calma, mas cheia de uma emoção que não pude ignorar. Eu vejo você por inteiro, com tudo o que você é. E é isso que me faz querer estar ao seu lado. Eu senti uma onda de alívio, mas, ao mesmo tempo, uma onda de culpa. Como eu pude esconder isso dele por tanto tempo? Como pude esconder o fato de que, mesmo com tanto amor no coração, eu ainda me sentia vazio? Mas, eu ainda tenho tantas inseguranças, falei, a voz tremendo. Eu não sei se sou capaz de ser o que você precisa. Eu sou tão diferente de você. Pablo me olhou com ternura, como se estivesse me dizendo, sem palavras, que ele entendia mais do que eu pensava. Ele deu um passo mais perto e me envolveu em um abraço apertado. Não era um abraço simples. Era a resposta para todas as minhas dúvidas, uma resposta silenciosa que dizia, eu estou aqui. E isso é o suficiente. Eu não preciso que você seja perfeito, Walter. Eu só preciso que você seja você. E eu quero estar aqui para você, assim como você está para mim. Ele me disse essas palavras com tanta sinceridade que, por um momento, tudo ao nosso redor desapareceu. Só existiam nós dois. Eu fechei os olhos, permitindo que a paz que ele me oferecia se infiltrasse em mim. Ele estava certo. Eu não precisava ser perfeito. Não precisava ter todas as respostas. O que realmente importava era a forma como ele me via, a forma como ele se entregava a mim, da mesma forma que eu me entregava a ele. No final, tudo o que importava era o amor que compartilhávamos. Pablo, falei, com a voz mais tranquila agora. Eu te amo. E eu quero viver isso, sem medo. Ele sorriu, um sorriso que parecia iluminar toda a noite. Eu também te amo, Walter. E não importa o que aconteça, nós vamos fazer isso dar certo. Juntos. Era tudo o que eu precisava ouvir. E, naquele momento, eu soube que, não importando os desafios que a vida nos trouxesse, eu teria ele ao meu lado. E isso era suficiente. Afinal, o amor não era sobre ter todas as respostas. Era sobre confiar, sobre se entregar, sobre caminhar juntos, mesmo nas estradas mais difíceis. Nas semanas seguintes, o que aconteceu entre nós foi uma dança delicada de descobertas e entregas. Cada dia ao lado dele me fazia ver o mundo de uma forma diferente, mais colorida, mais viva. Ele me mostrava os detalhes que eu nunca percebera, como se, com cada novo olhar, ele estivesse me ensinando a ver as belezas escondidas nas pequenas coisas. Mas o mais surpreendente de tudo foi como ele também começou a se abrir para mim. Pablo, com toda a sua sensibilidade e calma, mostrou que ele também tinha seus próprios medos, suas próprias lutas internas. E, ao compartilharmos essas vulnerabilidades, nossa conexão se tornou ainda mais forte. Era como se, juntos, fôssemos mais completos, mais inteiros. Nosso amor não foi uma história perfeita. Tínhamos nossas brigas, nossas inseguranças e momentos difíceis. Mas o que nos fazia continuar era a certeza de que estávamos dispostos a lutar um pelo outro. Estávamos dispostos a crescer juntos, a evoluir, a aprender com nossos erros. O mais bonito de tudo isso foi que, ao lado de Pablo, eu finalmente entendi o que significa o amor verdadeiro. Não é sobre a perfeição, não é sobre os momentos fáceis. O amor verdadeiro é sobre a aceitação, sobre o compromisso de estar ali, mesmo quando as coisas não são tão simples. É sobre confiar, se abrir, ser vulnerável, e, acima de tudo, é sobre querer caminhar lado a lado, enfrentando tudo que vier pela frente. Hoje, quando olho para Pablo, vejo mais do que um parceiro. Vejo alguém que me mostrou o verdadeiro significado de se entregar. Alguém que me ajudou a me encontrar, a me aceitar e a me amar por quem sou. E, mesmo que o futuro ainda seja incerto, sei que, enquanto estivermos juntos, nada mais importa. E assim, com os corações conectados, seguimos. Porque, no final, o amor sempre encontra seu caminho. E nosso caminho,
o de Pablo e Walter, será sempre um dos mais bonitos que já percorremos. Nosso amor não foi uma história de conto de fadas, mas foi real, profundo e, acima de tudo, verdadeiro. Aprendi com Pablo que, por mais que o mundo ao nosso redor tente nos mudar ou nos dizer quem devemos ser, o que realmente importa é quem escolhemos ser um para o outro. Ele me ensinou que o amor não é uma jornada de perfeição, mas uma caminhada cheia de aprendizados, desafios e, acima de tudo, compaixão. Hoje, eu olho para ele e sinto uma paz imensa. Estamos conectados, e nada mais importa. Gostou dessa história emocionante? Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias de amor, superação e conexões verdadeiras como essa. Ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo e compartilhe com quem também precisa ouvir sobre o poder do amor. Vamos juntos construir uma comunidade de corações conectados. Até o próximo vídeo.